Então, a partir desse episódio, que essa menina que fez bruxaria pra mim vai lá na casa da pastora pra contar o mal que eu tava causando a ela, né? Porque agora ela foi consagrada e eu não. Então, por inveja, por raiva, por despeito, por recalque, eu sei lá mais o que falaram ao meu respeito sobre isso, foi decidido levar esse assunto para o ministério da igreja. Eu e o Tiago estávamos ausentes, né, por causa dessa briga que eu tive com ela. Ficou uma coisa assim bem horrível mesmo. A igreja se tornou um ambiente horrível pra gente. O Tiago também começou a ficar ausente também. Primeiro fui eu, né, que comecei a ficar ausente. Aí depois o Tiago também começou a ficar ausente. Mas depois de um tempo que a gente ficou ausente, o Tiago conversou comigo e falou: Marcelo, a gente tá sem igreja. Deus não falou nada com a gente pra gente ir pra outro lugar. Vamos no culto lá na igreja. Mas, poxa, vamos na igreja, né? Vamos na igreja. E conversou comigo pra eu me controlar, né? Ver aquela pessoa e fingir que não tava vendo, porque Deus estava no controle. E Deus falou, né, que ela ia vir aqui me pedir perdão, que era pra eu ficar quieta. E eu concordei. Eu falei: ok, vamos pra igreja. Um dia de domingo, culto de domingo à noite. Fomos pra igreja. Acabou o culto, domingo à noite. Em cima do altar ficavam as cadeiras, que os pastores ficavam ali, né? E eu tô vendo ali que estavam formando um círculo, né? Com as cadeiras. O Tiago ficou lá em cima, ele era presbítero, mas o Tiago, ele tinha bastante carinho, sabe? Do ministério da igreja, as pessoas gostavam muito dele. E como ele ia ser consagrado a pastor, não foi, ele já era considerado como pastor, sabe? E aí eu vi que o marido dela era diácono, não era pastor. Então eu vi que ele foi para esse círculo de cadeiras que fizeram ali, e ela também. Mas eu vendo aquilo com a minha mente ainda não muito boa, nada boa, sem noção, eu pensei que fosse reunião de ministério, que normalmente acontecia depois do culto. E o Tiago, e eu tava esperando, né? Um banco onde ficam os membros da igreja, eu tava esperando ali o Tiago acabar pra gente poder vir embora. E o Tiago fala assim: posso chamar minha esposa pra sentar aqui? Eu, sem entender muito bem o que estava acontecendo ali, não aceitei. Eu falei: não, quero nada não. Raiva também que eu tava, sabe? Até tava no culto aquele dia, mas não, quero nada não, vou sentar aí nada não. E aí eu percebi que me olharam meio assim. Mas e aí logo depois o marido dessa menina que fez bruxaria pra mim começou a falar. E aí ele: pô, então, é o seguinte, não sei o que lá, não sei o que lá. E começou a falar, e aí eu entendi que aquele círculo era uma reunião sobre mim, pra falar de mim. Então quando eu entendi, eu falei assim: ah, o assunto aí sou eu. É claro que eu vou sentar aí, com certeza, eu subo aí. Quando o marido dela terminou de falar, todos os olhares de todos os pastores que estavam ali se voltaram pra mim, esperando uma resposta minha. E o olhar da pastora pra mim, ela era como quem diz: tá ferrado. E assim, impressionante é que é aquele olhar sem dó e sem piedade. Errou, tem que pagar. Bom, a Bíblia diz que pra gente receber perdão de Deus, a gente tem que perdoar, né? De repente ela não peca, não precisa do perdão de Deus. E devido a todos os olhares terem se voltado pra mim, pra surpresa de todos, principalmente da pastora que organizou aquela reunião, da menina que fez a bruxaria pra mim, do marido dela, eu falei: é isso mesmo. Chamei ela de macumbeira sim, e é isso mesmo. E tem mais: a mãe dela é feiticeira. Ninguém esperava essa reação minha. Ninguém esperava eu confirmar tudo o que eles falaram. Agora, o que me chamou a atenção dessa reunião foi o seguinte: eu acabei de falar que eu e o Tiago estávamos ausentes da igreja. E o Tiago, por ser presbítero da igreja, eu já tinha dado vários indícios, já tinha pedido ajuda, já tinham me mandado uma mensagem: olha, eu tô preocupada com você. Eu já tinha falado do jeito que eu tava, do modo que eu tava sabendo falar, eu falei. Então ninguém me comunicar, ok.
Ok, eu estava com transtorno psicológico e depressão. Eu tinha falado. Mas o Tiago fazia parte do ministério da igreja. Estava ausente, mas não comunicou saída. Ele ainda fazia parte do ministério da igreja. Eu penso que ele tinha que ter sido comunicado sobre essa reunião, porque nós fomos esse dia, por coincidência? Claro que não. Foi Deus que incomodou o Tiago a ponto de me convencer para eu ir também, porque já sabia o que ia acontecer. Logo, é claro, foi Deus, eu acabei de falar aqui. Mas se nós não fôssemos nesse dia, essa reunião ia acontecer sem a gente. Peraí, o Tiago é meu marido. Ele não foi comunicado. Ele tinha que ter sido comunicado. Eu era a esposa de um presbítero da igreja. Enfim, Deus foi maior e nós participamos daquela reunião. Como eu confessei, e assim, aquilo começou a me deixar muito nervosa, porque eu ainda não estava bem. Eu comecei a ficar bem nervosa, eu fiquei bem alterada. Eu não me lembro agora de tudo, mas meu tom de voz. Essa menina, filha da pastora, na época estava grávida. Eu lembro dela sentada com barrigão. E ela estava defendendo essa menina também, né? Por não saber, né? E eu lembro de ter discutido com ela. Eu lembro de ter sido bem afrontosa com essa menina que fez bruxaria pra mim, ela lá com aquela cara de coitada. Outra coisa também que tava me deixando num estado de nervo bem grande. E aí teve assim uma confusãozinha, mas que Deus estava ali. E essa reunião ela foi tomando um outro desfecho, sabe? O que era pra me prejudicar, a coisa foi pegando outro desfecho. Um dos pastores que estava ali, que teve depressão, que já teve problemas psicológicos, contou um pouquinho da história dele, do que a igreja já sabia, o que ele estava passando, mas ainda assim contou um pouquinho, falou que ele tomou remédio, falou que ele estava se tratando com um psicólogo e que esse psicólogo era muito bom, que ele estava gostando. Não, vamos levar a Marcela então para um psicólogo. A coisa foi tomando outro desfecho. Deus entrou com uma absolvição assim ali para mim, ao meu respeito, que essa pastora, ela ficava doida, ela estava ali agoniada, a coisa se voltando ao meu favor, as pessoas me olhando como doente, mesmo sem entender, mesmo sem acreditar em mim, que eu falei que ela era macumbeira. Nossa, Marcela, a gente acredita em você. Não, não foi isso, me olharam como alguém doente. E aí, essa pastora incomodada, agoniada, não, gente, mas olha, quando essa menina foi lá em casa, ela chorou, essa menina chorou, meu Deus. Mas tomou outro desfecho. A coisa tomou outro desfecho. Eu sei que foi combinado, ao final daquela reunião, foi combinado que a igreja ia pagar terapia para mim. Esse mesmo psicólogo que cuidava de um pastor lá da igreja, a igreja ia pagar esse psicólogo para cuidar de mim. Eu lembro que eu cheguei em casa, mesmo estando mal por causa da minha cabeça, né, e meu estado emocional, eu sentei no sofá e ri. Eu comecei a rir, falei, Deus, o que o Senhor fez? Porque foi muito nítido toda o que aconteceu, que era para acontecer uma coisa e tudo se moveu ao contrário do que era para acontecer.